Polêmica e vitória no Flamengo, hein? Vitória não, um atropelo do Flamengo no Maracanã. O Flamengo atropelou o São Paulo, foi um show de bola que deu o Flamengo e muito provavelmente com jogadores mais motivados para mostrar que esse ataque do Flamengo corre, que esse ataque do Flamengo marca na frente, que esse ataque do Flamengo é disciplinado e que esse ataque do Flamengo não precisa do Pedro se for para ficar de migué. Porque o Felipe Luiz, depois do jogo contra o São Paulo, ele teve muita coragem. Eu vou falar muito dessa coragem do Felipe Luiz e dessa personalidade. E eu vou falar que ele teve a coragem para confirmar a notícia que eu trouxe em primeira mão e que vagabundos da imprensa, alguns, copiaram sem dar crédito. É bom a gente deixar isso claro. Eu queria falar da palhaçada do ge.com, do Globoesporte.com, que copiou na maior cara de pau a informação que eu dei em primeira mão, sem dar o menor crédito, sem falar nada, como se a informação fosse deles. Detalhe, com matéria assinada por repórteres. E aí eu digo, eu esperava alguma coisa diferente? Não, porque eu sou uma pessoa que eu critico o trabalho da imprensa no Brasil, que eu critico muitas vezes a imprensa esportiva no Brasil. E é por isso, porque eu acho uma bela de uma bosta o trabalho que eles fazem. Porque copiar a informação dos outros sem dar crédito nenhum, gente, isso é um absurdo. E eu falo, e não falo aqui em nome da Jovem Pan, não, tá? Eu falo em meu nome, sou eu, o pilhado, Thiago Asmar, porque eu postei nas minhas redes sociais, todo mundo começou a repercutir, me dando crédito, que o Pedro teria saído do treinamento, teria incomodado os jogadores, que o Felipe Luiz tomou essa atitude para não contaminar o grupo, para o grupo não ficar insatisfeito. E eu trouxe tudo isso um dia antes do jogo. E o Felipe Luiz confirmou tudo que eu trouxe, tudo. Só que aí é o que eu falo, eu não preciso do ge.com para nada. Eu vou até mostrar aqui o vídeo que eu coloquei no ar. Eu coloquei nas minhas redes sociais. E só para deixar bem claro, 1.800.000 visualizações. 1.800.000 visualizações eu tive nas minhas redes sociais. E eu garanto que foi mais audiência do que a matéria vagabunda onde copiaram a minha informação lá no site. Porque muita gente teve a humildade, botou de acordo com o pilhado, de acordo com o que trouxe o pilhado, Pedro não foi para o treino porque Pedro foi cortado, porque teve atos de indisciplina no treino, porque incomodou outros jogadores. Mas aí eu sei que essa mídia específica nunca vai me dar crédito e eu não preciso deles para nada, porque eu tenho 1.800.000 visualizações. E eu vou provar aqui. Coloca aí, Kaique, por favor. Pode colocar para mim, tá? Eu tô sem o retorno com imagem aqui, Kaiquinho, mas pode colocar aí para mim o vídeo que eu coloquei nas minhas redes sociais um dia antes do jogo, trouxe em primeira mão e depois eu vou mostrar os números para incomodar ainda mais os números desse vídeo. Bota aí para mim, Kaiquinho, por favor. Uma fonte minha fortíssima no Flamengo acabou de me responder aqui as mensagens que eu tinha perguntado sobre a situação do Pedro, tá? E pelo que foi passado por ele, o Felipe Luiz tá certo e não tinha o que fazer a não ser, não ter relacionado o Pedro pro jogo contra o São Paulo. Por quê? De acordo com o que ele me passou aqui, ó, eu vou até ler para não faltar nada e nem distorcer palavras. Quarta no treino, o Pedro não teria sido escalado nos times e ficou revoltado. Teria até abandonado o treino. Ou seja, isso foi visto como marra por parte do jogador. E o Felipe Luiz não teve o que fazer. Se não fizesse isso, me disse aqui a fonte, ia começar a perder o grupo.
E detalhe, ele ainda me disse que o grupo ficou incomodado com essa postura do Pedro, tá? E que alguns dentro do elenco estão fazendo até piada, porque o Pedro não treina com a vontade que deveria treinar, não está mostrando vontade nos treinos. Ou seja, é uma situação que o Felipe Luiz não teve o que fazer, né, na opinião dessa fonte aqui, que é muito forte dentro do Flamengo. Mas uma coisa eu acho, tá? Se foi por isso realmente, eu acho que o Felipe Luiz deveria se posicionar. Deveria falar, ó, a gente teve problemas com o Pedro, alguns problemas de indisciplina, alguns problemas de comportamento e por isso ele está afastado. Porque você afastar de repente, sem dar uma explicação, sem dizer por que não relacionou com um cara que é um dos melhores camisas 9 do Brasil, tá em uma fase? Tá. Mas eu acho que o Felipe Luiz deveria ter explicado publicamente. E agora está aqui uma versão de uma fonte muito forte que eu tenho no Flamengo e que eu confio muito. Ou seja, se for isso mesmo, Felipe Luiz está coberto de razão. Olha aí, ó. Eu trouxe essa informação em primeira mão, copiaram, mas aí eu vou botar os números dessa postagem. Pode botar aí na tela, Caiquinho. Bota aí. São 1.805.000 visualizações. No meu Instagram, Thiago_Asmar, muito mais visualização do que essa mídia fajuta que tem uma redação inteira para trabalhar e tem que copiar a matéria dos outros. 87.000 likes, 5.000 comentários, 15.000 compartilhamentos. Vai ver um desses compartilhamentos dos 15.000 era de algum chefe, né? Lá do GE.com, pedindo para darem essa notícia, pedindo para correrem atrás dessa notícia, mandando para a equipe. Agora, eu não vou ficar calado. Não combina comigo ver uma palhaçada de copiar informação dos outros sem dar crédito. Podem até se recusar a me dar crédito, porque eu sei que eu não sou uma pessoa benquista lá dentro. Agora, então não dá. Então não dá notícia assinada por repórter, que aí fica muito feio. E o Felipe Luiz confirmou, teve a coragem que eu falei que ele deveria ter tido, e na boa, tem que se valorizar muito o que o Felipe Luiz fez ontem. Porque tem que ter culhão para você expor o que aconteceu. A gente vai mostrar o que o Felipe Luiz falou. Falou que beirou ridículo a postura do Pedro nos treinamentos, como eu trouxe lá na minha informação nas redes sociais. Falou que o Pedro estava incomodando os companheiros, falou que ele queria o Pedro, que se incomodou com o vazamento da informação de que o Pedro era negociável. Eu tenho, inclusive, agora outra informação em primeira mão, vai ver, tem alguém do GE.com assistindo aqui, pode copiar, né? Pode copiar, que eu soltei hoje em primeira mão. O Zenit quer o Pedro, tá? E eu trago em primeira mão, porque o Canelada, ele é informação. Canelada, a gente trabalha, eu não fico sugando. E quando eu sugo informação dos outros, eu falo aqui. Quem me conhece sabe, eu não suporto a Rede Globo. Mas quando é notícia do GE, eu falo aqui. Ó, de acordo com o GE, isso, isso e isso. Porque aí, meu amigo, é questão de caráter. Ou você tem, ou você não tem. Isso aí é do jogo. E eu tenho, graças a Deus, meu papai, que eu levei ontem no jogo, tá? Tá doente, levei no Maracanã, que orgulho que eu tive de conseguir fazer aquilo, vou mostrar imagens aqui depois. Me deu educação, me deu caráter, não é nem educação eu não tenho muita não. Agora, caráter eu tenho de sobra. E eu falo aqui quando o GE traz alguma informação. Então tem mais uma exclusiva aí para eles correrem atrás. O Zenit quer o Pedro. Desde o dia 5 de julho, eu apurei isso com o Júlio Miguel Neto, tá? Que é um cara que também tem muita informação e que muitas vezes me ajuda aí nas apurações. Desde o dia 5 de julho, o Zenit mostra interesse no Pedro. O interesse inicial era de cerca de 15 milhões de euros. Vai ter que aumentar essa proposta. Depois, inclusive, dessa situação, eu duvido que o Flamengo venda o Pedro por 15 milhões de euros. Mas a vontade do Pedro, e aí não é informação minha, a imprensa inteira deu, é sair depois dessa coletiva, tá? Depois dessa coletiva do Felipe Luiz, o staff do Pedro e o Pedro querem sair do Flamengo. Não tem mais clima para o Pedro no Flamengo. E aí é uma coisa que eu vou dizer, tá? Que eu vou chamar o Vamp, vou chamar o Bruno, Flávio Prado também com a gente. Uma coisa tem que ser dita. Entre Pedro e Felipe Luiz, pode ir embora agora, Pedro. Agora. Porque o Felipe Luiz, o trabalho que ele faz no Flamengo
É um trabalho que mostra futebol. É um cara, o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, inclusive depois dessa situação do Pedro, lembro do Luiz Henrique no Paris Saint-Germain. Não vão ser burros de achar que eu estou comparando o Flamengo com o Paris Saint-Germain. Não. Agora, o Luiz Henrique não se importou com a saída do Neymar, não se importou com a saída do Messi, quis a saída do Mbappé, ele falou, é importante, mas quis. Ele não queria só estrelas, ele queria time. E eu vejo muito isso no Felipe Luiz. O que o Flamengo fez ontem no Maracanã foi um massacre no São Paulo. Eu estava no estádio, que eu falei que eu levei meu pai no estádio, meu pai está com 76 anos, porra, tá com uma doença aí chata, mas que ele tá feliz, graças a Deus. Eu estava no estádio vendo o jogo. Era um time, porra, era todo mundo correndo, era todo mundo pressionando. E se o Pedro quiser fazer migué, se o Pedro não quiser aceitar o trabalho do Felipe Luiz, para mim o trabalho do Felipe Luiz hoje está muito acima do trabalho do Pedro. Para mim, o Flamengo perder hoje o Felipe Luiz é uma idiotice. E se não quiserem seguir a filosofia de trabalho do cara, depois da coragem que ele mostrou ontem nessa coletiva de imprensa, que saia. A gente já falou várias vezes, nenhum jogador é maior do que o Flamengo. Nenhum. E o Felipe Luiz, aí ele diz, pô, mas o jogador não pode ser exposto, o treinador pode. Eu tô aqui me ferrando. O treinador pode, o jogador não pode. E foi muito. Eu não lembro de ter visto uma coragem de um treinador no futebol brasileiro tão grande quanto essa do Felipe Luiz. Porque isso evita a crise. Eu falo isso, se você deixar de falar, o jogador passa a ser o dono da verdade. Às vezes o clube passa a ser o dono da verdade. Você tem que trazer a sua versão. E agora o torcedor entende. Agora o torcedor não vai ficar cobrando o Pedro, porque ele sabe que estava tendo postura ruim, estava tendo preguiça. Você ficar calado, você faz a crise acontecer. Agora, quando você expõe o problema, não. Aí não existe a crise. Então, vamos mostrar aí o desabafo do Felipe Luiz. Vamos falar do show do Flamengo, do craque Jorginho, né, gente? Que craque que é o Jorginho. Você vendo o cara jogar no estádio, parece fácil jogar futebol, como jogava meu amigo Marcos André, velho Vamp. Luiz Araújo, cara, deu até pena do erro desse cara contra o Bayern de Munique, porque o que ele corre, o que ele se dedica, o golaço que ele fez quando o Rafael era o cara do jogo. Vamos falar de muita coisa que a gente tem hoje para falar aqui, final do Super Mundial de Clubes, mas eu tinha que abrir falando dessa coragem do Felipe Luiz e dessa vagabundagem que foi feita pela imprensa, copiando minha informação sem dar crédito. Uma boa tarde, Flávio Prado, boa tarde, Bruno Prado, velho Vamp. Ô, velho Vamp, oi. Que culhão que teve o Felipe Luiz, hein? O cara foi muito sujeito homem. E outra, Vamp, não é a primeira vez que o Pedro dá alteração no Flamengo quando ele está insatisfeito. Já foram algumas vezes que o Pedro gera uma certa alteração. E foi o que eu falei, Vamp. Entre Pedro e Felipe Luiz, meu amigo, eu sou 100.000 vezes Felipe Luiz hoje. Porque o futebol que esse cara faz o Flamengo jogar, nenhum time no Brasil tem coragem para jogar esse futebol. Nenhum time do Brasil joga o futebol hoje que joga o Flamengo do Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz, para mim, hoje é um patrimônio do Flamengo. Para mim, o Felipe Luiz hoje, se o Flamengo puder, é treinador para ficar 5 anos no Flamengo. E o jogador que não quiser aceitar a sua filosofia, que realmente, velho Vamp, vai embora, mas com dinheiro alto. Não vem com migalha para o Pedro sair do Flamengo. Para mim, Pedro sair do Flamengo é 20, 25 milhões de euros. E o Felipe Luiz desabafou, velho Vamp. E o Pilhadinho trazendo notícia em primeira mão de novo, para incomodar essa imprensa que torce tanto quanto o Pilhadinho, mas tem que correr atrás dele, Marcos André. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Flávio, Bruno. Boa tarde a todos. Que abertura, hein, Tico? Parabéns, a notícia foi sua. Mas eu tinha lido no GE, agora eu tô sabendo que é sua mesmo. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, Tico. Caiu. Ô, Tico, brincadeiras à parte, parabéns.